E domingo começa o Campeonato Carioca, com Flamengo e Portuguesa. Jogo da quinta rodada, antecipado por causa do aperto do calendário do Flamengo. O jogo é no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, estádio que o Mengão tem muita história para contar. No próximo domingo, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca. E se tem alguém que entende desse assunto, é o Papai Joel. Eu ganho nos 4 clubes, né? Desculpa, mas sou obrigado a falar. Só que o papo de hoje vai além dos limites do Rio Capital. São histórias de Volta Redonda. Um lugar de muitas memórias, né, Joel? Nós fomos jogar lá, nós íamos ter o menos na véspera do jogo. Não ia no dia, não, nós íamos na véspera. Essa é de 2005, quando o Joel Santana era técnico do clube. Lá tinha um lugar que vendia pastel no Mesquinho. Aí eu tava sentado assim, olhando pela janela, passou um. Podemos dizer de hipótese. Passou outro. Ficou curioso, pagar o primeiro. Tava todos lá pastelando, todo mundo comendo pastel com caldo de cana. Falei, não vai dar certo, amanhã vai estar todo mundo pesado, aí eu vou perder o jogo. Eram tempos em que o Flamengo lutava contra o rebaixamento no fim do Brasileirão. E Joel Santana foi contratado para ajudar a salvar o time. Foi o quarto jogo dessas 9 partidas que você aí assumiu na reta final do Campeonato Brasileiro do Flamengo, que foi contra o Botafogo no Raulino de Oliveira. Vamos relembrar? Ali nasceu uma imagem icônica dos jogos de Volta Redonda. Nos acréscimos, Leonardo Moura entrou na área do Botafogo e colocou, marcando o terceiro gol. Eu levei um susto, que eu tô pensando em querer logo entrevista. Ele falou, Joel, não sei o que, Joel, nada, por favor, deixa. Depois eu volto aí, eu virei, ainda falei com ele, espera um pouquinho aí que eu vou ali e já volto. Quero falar. É de calma, mas está feliz. Flamengo 3, Botafogo 1. Não é só Joel Santana que tem recordações inusitadas de Volta Redonda. Eu lembro um jogo que tinha uma comemoração muito efusiva num golaço que quem fez foi o Diego Souza. Essa foi em outro clássico, também em 2005, com direito à lei do ex. O Fla-Flu teve lá e ele fez um golaço que ele correu pra torcida, subiu o alambrado. Tá expulso o Diego. Um ano antes, em 2004, Flamengo 6, Cruzeiro 2 pelo Brasileirão. E outra cena marcante. Aquela polêmica do gol do Felipe, que ele jogou a camiseta e tal. Na comemoração, ele faz um gesto como se estivesse jogando a camisa fora. E fala em tom de despedida. Muito grato pelo Flamengo. Estou muito feliz, porque fui muito feliz aqui. Só que tem também histórias pelo Campeonato Carioca mesmo. Olha só, em 95 também teve aquele gol do Charles Guerreiro. Charles Guerreiro, nosso lateral. Ele ficou muito tempo, né, no Flamengo sem marcar um gol. E o primeiro gol dele foi em Volta Redonda. Ele fez o gol depois de quase 5 anos no clube. Em 2011, Ronaldinho Gaúcho foi jogar em Volta Redonda e perdeu o pênalti nos acréscimos contra o Macaé. Ronaldinho Gaúcho pra fora! Pra fora! Mais recentemente, em 2019, teve um golaço contra o Resende. Arrascaeta? Bruno Henrique. Não lembro. Lembro. De bicicleta espetacular! Henrique Dourado, camisa 19! Recebeu um cruzamento da esquerda e fez um golaço de bicicleta. Domingo, o adversário do Flamengo será a Portuguesa. Mais uma história a ser contada em Volta Redonda, com aquela marca do Estadual do Rio. O campeonato do Carioca é o campeonato mais charmoso desse país, talvez do mundo. Do Vene Casagrande. Me fala aí, o que te avisaram aí? Vamos lá, Flavinho. A diretoria do Flamengo fez uma nova proposta ao Cruzeiro pelo atacante Caio Jorge. Nova proposta pro Caio Jorge. Segundo a pessoa disse... Não desistiu do Caio Jorge, não. Desistiu. O novo valor... É paixão. O novo valor ultrapassa 30 milhões de euros. Ou seja, o Cruzeiro vai resistir. O Flamengo está fazendo uma força absurda para contratar o Caio Jorge. A proposta foi enviada hoje ao Cruzeiro. E lembrando, se o Flamengo está insistindo, fazendo essas propostas ao Cruzeiro, é porque o Caio Jorge já deu ok. E a gente trouxe a informação nos últimos dias que, para o Caio Jorge, o Flamengo ia dar 4 anos de contrato e, além disso, pagamento de luvas obviamente altas, e também dobrar o salário dele praticamente do que ele recebe atualmente no Cruzeiro, sendo que já é uma boa quantia. Então o Flamengo fazendo uma achou nova que a novela investida. tivesse acabado, não acabou. O Flamengo vem forte atrás do Caio Jorge. O Flamengo insiste em Caio Jorge, até porque as outras opções, de fato, assim, Marcos Leonardo, se o Flamengo tentasse o Marcos Leonardo, grana é maior. seria uma grana ainda maior.
Porque ele está em alta lá no clube árabe, que no caso é o Al Hilal. E o Caio Jorge já deu ok para o Flamengo, os representantes do Caio Jorge também já deram ok, e o Flamengo faz uma nova oferta ao Cruzeiro. Será que vai chegar até quanto, hein? O Cruzeiro pede 50 milhões. O Cruzeiro pede 50 milhões. Será que chega a 35 essa nova oferta? Olha, eu vou ser muito sincero para você. 30 milhões de euros já é um grande valor pelo Caio Jorge. Eu acho que a maior negociação da história do futebol brasileiro em transferências nacionais. Perfeito, seria interna, maior. sim. Interna, sim, com certeza. Isso mostra a força financeira do Flamengo, porque a gente brinca aqui, mas de fato, qual clube brasileiro hoje teria condições de oferecer 30 milhões de euros no Caio Jorge, sendo que, sejamos francos, ele não vale isso. É porque o Flamengo sabe que para tentar tirar o jogador lá, precisa oferecer muito mais do que de fato ele vale. Mas, ô Vene, só uma dúvida. Essa proposta ainda continua envolvendo a ida do Cebolinha? Porque aí a gente está aumentando o valor, né? Não. Seria só o 30. Exatamente. Seria sem o Cebolinha. Tira o Cebolinha. Tira o Cebolinha, exatamente. E detalhe, Fábio, o Cebolinha ele também teria que dar ok. Sim. Porque quando o Flamengo ofereceu aquele valor de 24 mais o Cebolinha, os representantes do Cebolinha não estavam sabendo. Esqueceram de combinar com o Cebolinha. A pessoa até brincou assim, vem cá, a gente não está sabendo de nada. Eu falei, ó, então você reclama com o Flamengo, não com a imprensa que está noticiando, porque o Flamengo está interessado em envolver o Cebolinha. Mas, e o Tite gosta dele, né? O Tite gosta dele, faz total sentido. Acho que seria bom para todo mundo. Mas até aquele momento o Cebolinha não sabia. Mas agora o Flamengo vai para cima do Caio Jorge tentar tirar o jogador do Cruzeiro. Eu, particularmente, vou repetir aquela frase que eu falei aqui nos últimos dias. Eu não sei quem é mais doido. O Flamengo oferecer isso ou o Cruzeiro rejeitar. Mas isso também mostra a força do Cruzeiro em querer brigar por título no Campeonato Brasileiro. Embora seja SAF, não é qualquer clube que tem coragem de rejeitar mais de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, porque ele não vale isso atualmente. Mas aí fazendo o jogo do mas o Flamengo tem grana, Fábio. Então, mas aí que eu acho, se tá deixando o Flamengo esticar a corda do Cruzeiro, porque sabe que ofereceu 25, chegou a 30, daqui a pouco vem 35, vem 40. Chegou, eu não quero vender. Você quer comprar? Então, olha só, não vai chegar nos 50, mas pode chegar nos 40 se eu esticar um pouco mais a corda e essa paixão continuar existindo no peito rubro-negro. Então, acho que isso pode acontecer. Agora, também é o seguinte, vender para o Flamengo significa reforçar um rival. Direto, né? Direto e enfraquecer você. Concorrente no Campeonato assim, Brasileiro, Libertadores. Se você estivesse falando assim, o Flamengo está oferecendo uma troca Caio Jorge pelo Pedro e mais uma grana. Você está ganhando um centroavante, mas você não vai ganhar um centroavante. Quem vai ser o centroavante do Cruzeiro? Nem Gabigol é mais, porque ele já foi pro Santos. E nem mas tá nesse vou nível, te falar, né? Fábio, não. É porque a SAF atual do Cruzeiro, ela não pensa nas finanças, ela não pensa. O cara é torcedor do Cruzeiro, o cara é apaixonado pelo Cruzeiro e assim, ele tem muito dinheiro, assim, ele é rei lá em Belo Horizonte, tá pensando de fato, ele não está pensando empresarialmente, né, na instituição. Se fosse a SAF com o Ronaldo, eu arriscaria dizer que o Ronaldo teria aceitado essa proposta do Flamengo. Porque o Ronaldo, vamos lá, vou pegar um exemplo aqui. O Ronaldo, ele tirou o Fábio era ídolo lá. Mas por que ele tirou o Fábio? Porque na cabeça dele, financeiramente falando, era melhor o Fábio deixar o elenco naquele momento. Então, assim, é porque o Cruzeiro atualmente ele não pensa na parte de dinheiro. Vai na paixão. Vai na paixão, exatamente. Porque a proposta é muito boa. O Fábio sabe disso. Pô, é muito boa. 200 milhões de reais. Que isso. E se você fosse uma SAF pensando no lado financeiro, o que você ia fazer? Beleza, eu vendo esse jogador por 35 milhões de euros e vou atrás de um outro centroavante que possa suprir a ausência do Caio Jorge e um pouco mais barato. Agora, pode ser fundamental para o Flamengo, pode ser aí um ponto a favor, a vontade do jogador, dele pressionar também a diretoria, porque você colocou, Vini, se a diretoria do Flamengo está insistindo é porque tem um aval do Caio Jorge. Está claro que o Caio Jorge quer jogar no Flamengo. Até que ponto a vontade do jogador não vai pesar? Botar pressão na diretoria do Cruzeiro, dizer que quer sair, não sei, o perfil do Caio Jorge talvez não seja de criar uma polêmica, mas daqui a pouco começa a ficar um clima meio esquisito, o cara falar que quer jogar no Flamengo e vai deixar um jogador sem vontade ali, querendo sair, isso é um insatisfeito bom ponto, no Cruzeiro? Eu, se eu fosse diretor do Cruzeiro, eu até toparia vender. Ah, beleza, você quer ir? Mas você vai dar uma entrevista publicamente dizendo que você aceitou a proposta do Flamengo. Mas me deixar mal com a torcida aqui não. É isso. Eu iria jogar desse jeito também. Mas o Caio Jorge ele não tem perfil de brigar, de pedir para sair, de fazer pirraça, digamos assim, não se reapresentar. Eu não acredito no Caio Jorge fazendo isso. Mas, obviamente, conhecendo a diretoria do Flamengo, e isso também através de informação, porque, enfim, os empresários já deram ok pro Flamengo. A questão é realmente o Cruzeiro.
O jogador ele já topou o projeto do Flamengo. E na boa, não é nenhum absurdo ele topar o projeto do Flamengo, se põe no lugar dele. 4 anos de contrato. Você jogar hoje no principal clube do futebol brasileiro, tudo, que te dá muita visibilidade. Querendo ser uma Copa do Mundo de seleção. Perfeito, te dá essa visibilidade de seleção brasileira. E você ainda ganhar mais por isso. E com o status de titular, porque eu acho que ele se encaixa muito mais no estilo de jogo do Felipe Luiz do que propriamente o Pedro, que hoje é o outro centroavante do Flamengo. Então, eu no lugar dele, eu também toparia. Agora, eu no lugar dele brigaria para sair. Eu não queimaria o meu filme com o Cruzeiro. Mas isso é muito fácil eu falar aqui, sentado na frente da câmera, no ar-condicionado. Assim, se botasse o dinheiro na minha frente aqui, talvez eu pensasse diferente. Mas o Caio Jorge, respondendo a sua pergunta, não tem perfil de brigar. Mas óbvio que para o Flamengo insistir, é porque o jogador já aceitou e quer ir para o Flamengo. Queria, com a grana dessa, que nem até o Fábio Azevedo ia querer jogar no Flamengo. Ela tava a camisa. Não, nem pelado eu boto a camisa. Não, tá jeito louco. nenhum. Já paguei a aposta, deu ruim? Você lembra disso? Teve jeito. Se deu mal mesmo. Fiz, apostei e perdi, fazer o quê? Ô, Vene, a gente tem percebido para esse ano, né, o foco do Flamengo, contratação de jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Tentou de maneira bem agressiva, para alguns até esse valor exagerado, tá tentando o Caio Jorge, segue tentando, o Vitão tirou do Internacional, que era titular absoluto, né? Tava na mira do Cruzeiro também, o Brazão, goleiro do Santos, e até o momento sem proposta oficial, a situação do Brazão lá com o Peixe, né? Tem mais algum outro alvo? É esse movimento mesmo mais direcionado para o futebol brasileiro, para os jogadores que estão aqui no Brasil? Perfeito. A diretoria avisou no começo do ano que iria mirar muito mais de futebol brasileiro, contratação de futebol brasileiro, e de fato está cumprindo a promessa. Brazão, Vitão, Caio Jorge. Vitão, um jogador que era titular absoluto no Internacional e estava a um pé de assinar com o Cruzeiro. O Flamengo foi lá, deu um chapéu no Cruzeiro, levou o jogador. Brazão é um jogador de destaque do Santos, o Flamengo tem interesse, até o momento não fez proposta, porque o jogador está muito próximo de mudar de empresário, pelo menos essa informação que a diretoria tem, e até o momento eles estão em compasso de espera. Outro jogador, Caio Jorge, acabamos de mencionar, mais uma proposta, ultrapassando 30 milhões de euros. Até desistindo do... Perfeito. E tem mais um atleta que o Flamengo está tentando no futebol brasileiro e também já tem o ok do jogador. Trata-se de Marcos Antônio, jogador de destaque do São Paulo, para a torcida do São Paulo. Outro drone do Vene Casagrande. Outro, foi o principal jogador do São Paulo na temporada, embora o São Paulo tenha o Flamengo já bastante. Quis, né? O Flamengo já quis, exatamente. Na Lazio, ele é da Lazio. Com a antiga gestão da Lazio. Exatamente. Aí o São Paulo, na ocasião, aceitou aqueles números pedidos pela Lazio. Na ocasião o Flamengo não aceitou, ele foi para o São Paulo e aí ele cumpriu o contrato dele de empréstimo, mas o São Paulo foi obrigado a comprar porque ele bateu as metas. E agora o Flamengo está atrás desse jogador, também já tem o ok do jogador, já fez a proposta ao São Paulo, mas o São Paulo quer o Alan, por empréstimo. Em meio às dificuldades para fechar a contratação de um novo camisa 9, o Flamengo voltou a colocar Richarlison no radar como uma opção forte para reforçar o ataque. O atacante do Tottenham, de 28 anos, é bem avaliado internamente por José Botto e pelo técnico Felipe Luiz, que vê no jogador um perfil intenso, versátil e capaz de elevar o nível do elenco. O nome de Richarlison não é novidade na Gávea, já que em dezembro de 2024 o Flamengo chegou a enviar uma proposta de 20 milhões de euros ao Tottenham, cerca de 130 milhões na época, mas a oferta foi recusada, com os ingleses pedindo o dobro do valor para abrir negociações, segundo o UOL. Ainda de acordo com a ESPN, o interesse partiu diretamente de Felipe Luiz, que chegou a ligar para o jogador para apresentar o projeto, mas Richarlison optou por permanecer na Europa naquele momento. Agora, o cenário mudou e Richarlison vê com bons olhos uma transferência para o Flamengo, motivado pelo desejo de disputar títulos e retomar protagonismo. Felipe Luiz é um grande admirador do atacante e acredita que ele se encaixaria perfeitamente em seu esquema tático, principalmente pela capacidade de pressionar, atacar espaços e atuar em mais de uma função no ataque. A ideia do Flamengo é oferecer um contrato de 3 anos ao jogador, apostando em um projeto esportivo forte para convencer o atacante a vestir a camisa rubro-negra. Na minha opinião, Richarlison realmente faria certo no esquema tático de Felipe Luiz, por ser o jogador que ele quer, que tenha intensidade para marcar os zagueiros adversários, mas confesso que ainda prefiro o Pedro no ataque.
Agora eu quero saber a opinião de vocês. Richarlison será um grande reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.